Antes de falarmos sobre atuação pericial em recuperação judicial, vamos falar da própria recuperação judicial. A recuperação judicial está prevista na Lei 11.101/2005, que é uma lei que veio para substituir o antigo decreto que tratava das concordatas e falências. Na recuperação judicial, o objetivo dela é proteger a empresa devedora para que ela consiga superar a sua situação de crise. E o que é uma situação de crise? Uma empresa que não consegue gerar fluxos de caixa suficiente para honrar as suas obrigações, essa empresa ou já está ou estará numa situação de crise, tendo em vista que ela não tem caixa suficiente para pagar suas obrigações da forma como elas foram pactuadas. Então a empresa precisa de uma medida judicial para poder tratar essas obrigações de forma diferente, colocando-as num plano de recuperação judicial, apresentando aos seus credores para que os mesmos aprovem essa nova proposta de pagamento. A lei de recuperação judicial, quando o juiz defere o processamento, dá proteção ao devedor de no mínimo 180 dias para que ele não sofra execuções de qualquer esfera, tributária, trabalhistas, para que ele possa reorganizar a sua empresa e possa então colocar as suas medidas de recuperação judicial para funcionar. Muitas vezes uma empresa ela precisa readequar a sua estrutura, o seu tamanho, e ela precisa de capital para isso. E, no entanto, às vezes ela já não tem esse capital, além do fato de não estar gerando caixa suficiente para isso. Então, ela precisa de uma medida judicial para não ter a sua falência decretada pelos próprios credores e apresentar então esse plano de reorganização da empresa. Vamos entrar agora diretamente na atuação pericial em processos de recuperação judicial. Nós teremos aqui duas figuras distintas. Uma será tratada como assistente técnico, que são aqueles profissionais que trabalham para a empresa devedora, aquela que vai ao judiciário e pede a recuperação judicial. E nós teremos também o profissional que trabalha em auxílio ao magistrado, que é nomeado pelo magistrado para executar os trabalhos de fiscalização do processo de recuperação judicial. Vamos começar pelo assistente técnico da devedora. A recuperação judicial é uma das medidas que podem ser adotadas pelas empresas em crise financeira. Outras medidas existem: a recuperação extrajudicial, recuperação administrativa, um simples prolongamento da dívida, enfim. Então, esse assistente técnico ele tem o papel fundamental de fazer um diagnóstico preventivo da situação de crise dessa empresa. Detectando então que essa empresa, dentre todas as medidas, a recuperação judicial é a mais adequada, então esse profissional ele começa a fazer o seu trabalho mensurando os impactos, mensurando as possíveis medidas que podem ser adotadas na recuperação judicial. Já começa aqui o plano de recuperação judicial, porque muitas vezes a empresa ela está numa situação de crise, mas ela não encontra meios de recuperação. E não adianta ir ao judiciário pedir a recuperação judicial se a empresa não consegue comprovar que, afastados esses problemas que levaram à situação de crise, a empresa consegue sobreviver e pagar os seus credores. Portanto, esse diagnóstico preventivo ele é muito importante e deve ser realizado com muita competência, indicando qual é a melhor alternativa para o seu cliente. Para exemplificar, ficar mais claro, uma empresa, por exemplo, que fabricava celulares. Celular aquele antigo, aquele inicial que só fazia ligações. Não existe mais mercado para esse tipo de produto. O mercado exige celulares cada vez com mais interatividade, com aplicativos e uma série de coisas. Então, se a empresa insiste em fabricar esse tipo de equipamento que já não tem mais mercado, a recuperação judicial não será o seu caminho, pois ela não vai conseguir superar, não vai conseguir vender o seu produto e gerar caixa suficiente para se manter em atividade e pagar os seus credores. Então, neste momento, deve o profissional recomendar à empresa que vá para uma solução de autofalência ou que mude totalmente o seu produto para que possa novamente ter um produto que seja comercializado de forma rentável para conseguir superar sua situação de crise. Muito bem. Então,
fez o diagnóstico, o produto ainda é comercializável, a empresa pode ser rentável, pode se recuperar, vamos para a recuperação judicial. Começa então o trabalho de instrução do processo. O que é a instrução do processo? É a entrada que se dá no judiciário, a petição inicial pedindo ao juiz o deferimento da recuperação judicial. A lei traz uma série de requerimentos mínimos que devem ser atendidos para esse pedido. Existe uma grande massa de trabalho para o profissional técnico preparando esses documentos. A petição é um documento jurídico, mas ela é embasada com documentos técnicos. Então, estão previstos lá nos artigos 48 e 51 da lei todos os documentos que são necessários. Um deles, que é muito importante e deve ser elaborado por este profissional, é as causas que deram origem à crise econômica financeira. Então, normalmente se buscam as informações contábeis dos últimos 3 anos e mais as demonstrações financeiras, especialmente levantadas na data do pedido da recuperação judicial. Essas demonstrações financeiras têm que ser feita uma leitura e uma tradução num relatório demonstrando ao juiz quais foram as causas dessa crise, por que essa empresa se endividou e por que ela não está conseguindo honrar os seus pagamentos, motivo pelo qual ela pede a recuperação judicial. Esse trabalho é muito importante para dar subsídio ao advogado que vai entrar com a petição, para que haja uma consonância entre aquilo que está sendo alegado na petição com os documentos que são demonstrados lá, que são anexos a essa petição. Feita a instrução do processo, dá entrada no judiciário e aguarda o deferimento do juiz. Quando o juiz defere o processamento da recuperação judicial, começa a contagem dos prazos. A primeira obrigação da empresa é de apresentar o seu plano de recuperação judicial. O prazo é improrrogável, são 60 dias a partir do deferimento do juiz. Portanto, abre uma nova fase de trabalho para este profissional. O assistente técnico, então, que já no diagnóstico já viu quais eram as possíveis medidas que a empresa poderia tomar num processo de recuperação judicial visando a sua recuperação econômica, começa então a elaborar o plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial ele é muito mais do que uma proposta de pagamento. O plano de recuperação judicial ele deve descrever com clareza quais são as medidas que a empresa deve adotar para superar aquela situação de crise. Então, normalmente se parte daquela situação onde a empresa perdeu o seu rumo e começou a entrar numa situação de crise, quais são as medidas que serão tomadas visando corrigir aquela rota e quais são os resultados que serão produzidos. O importante é que esses resultados sejam suficientes não só para manter a empresa em atividade, pagando seus impostos, os seus trabalhadores, os seus compromissos atuais, mas também tendo uma sobra de caixa para que possa pagar os seus credores. A própria Lei 11.101 traz algumas medidas que a empresa pode utilizar para pagamento aos seus credores, como venda de bens, fusão, aquisição, mas compete ao profissional assistente técnico identificar qual é a melhor forma de pagamento aos seus credores, em decorrência da atividade da empresa. Se essa empresa tem uma atividade sazonal, por exemplo, ela não pode propor um pagamento aos seus credores mensais. Por quê? Porque ela não terá fluxo de caixa mensal. Então, cabe ao profissional identificar a melhor forma de pagamento. Os resultados serão projetados e a sobra de caixa será destinada aos credores. Portanto, dessa forma é que será definido qual é o prazo, qual é o deságio que vai ser aplicado, se for aplicado o deságio, e assim sucessivamente. Eu costumo dizer que o plano de recuperação judicial é uma atividade que o profissional vai fazer várias vezes. Por quê? Porque, uma vez protocolado nos autos, os credores vão oferecer objeção. A objeção é a não aceitação ao plano proposto. Decorrente dessa objeção, o profissional terá que voltar então às suas projeções e identificar possíveis mudanças a serem feitas para atender àquilo que os credores estão pedindo.
Por exemplo, a empresa propôs um deságio de 40% e os credores estão dizendo que aquele deságio é muito alto. Cabe ao profissional voltar, ver o quanto ele consegue diminuir aquele deságio, mantendo a viabilidade do plano. O que é a viabilidade? O plano tem que ser positivo. Aquilo que será gerado de fluxo de caixa tem que ser suficiente para pagar os seus credores. Então, o profissional ele vai fazer este trabalho diversas vezes, visando atender àquilo que os credores estão manifestando. A ideia é que se chegue a um denominador comum dentro de uma proposta que a empresa possa cumprir e os credores aceitem. Caso os credores não aceitem e cheguem na Assembleia com este voto negativo ao plano, a empresa será decretada falência, porque o seu plano não foi aprovado. Portanto, é um trabalho exaustivo do profissional, assistente técnico, até a Assembleia Geral de Credores, visando adequar o plano para que os credores possam aceitar as condições e aprovarem a Assembleia. Chegada o momento da Assembleia, então, este profissional vai apresentar então todas as premissas utilizadas naquele plano, vai responder às dúvidas dos credores e vai ficar à disposição caso alguém tenha alguma dúvida em assembleia, tanto o credor quanto o administrador judicial. Feita essa explanação, o administrador judicial vai colocar o plano em votação. Uma vez colocado o plano em votação, não tem mais como voltar atrás. Se os credores não aprovarem aquele plano, não tem a prerrogativa do devedor apresentar uma nova proposta. Portanto, o trabalho do assistente técnico ele tem que ser muito preciso durante essa fase da entrega do plano até a Assembleia Geral de Credores, e ele tem que ter a certeza de que os credores vão aprovar esse plano. Por isso, o trabalho até a Assembleia ele é exaustivo e compete a este assistente técnico garantir que a Assembleia será votado favorável a esse plano modificado diversas vezes, mas a sua versão final vai ser aceita pelos credores. Passamos agora a falar sobre o profissional que trabalha em auxílio ao magistrado. A Lei 11.101 estabelece que o administrador judicial, nome dado ao auxiliar do juiz, será preferencialmente advogado, administrador, contador ou empresa especializada. Portanto, não há uma definição da lei de quem será o administrador judicial, diz apenas preferencialmente. Cabe a dizer que tem que ser um profissional idôneo com competência para exercer a sua função. Dentre essa função, existem diversas responsabilidades técnicas. Portanto, quando um advogado, por exemplo, é nomeado como administrador judicial, ele talvez não possua competência técnica para fazer todo o trabalho de fiscalização, sendo necessária então a contratação de um profissional técnico, daí o nome perito judicial. Portanto, tudo o que nós vamos falar agora refere-se ao auxiliar do juiz, seja como o administrador judicial, seja como o perito judicial. Quando o juiz recebe lá o pedido de deferimento de recuperação judicial, além da petição, como eu já disse anteriormente, tem uma série de documentos lá, e documentos como demonstrações financeiras, certidões, extratos de conta corrente, certidões de protesto de cartório. Então, o juiz ele precisa fazer a análise daqueles documentos para poder deferir ou não a recuperação judicial. A simples conferência daqueles documentos não é suficiente muitas vezes para o juiz saber, por exemplo, se essa empresa realmente ainda está em atividade ou se aqueles documentos têm alguma legalidade. Então, o juiz, diante dessa dificuldade, ele criou um mecanismo chamado constatação prévia. O que seria uma constatação prévia? Seria nomear um profissional para que faça a leitura desses documentos, bem como faça uma visita na empresa para ver se realmente a empresa está em atividade e se ela tem condições mínimas de manter os benefícios previstos na lei com a manutenção da sua atividade. Não é, neste momento, analisar se a empresa é viável. Este momento será o momento do plano de recuperação judicial. O que o juiz quer é garantir que ele não está deferindo uma recuperação judicial de uma empresa que já está falida. Então, o profissional vai se dirigir a essa empresa,
vai constatar realmente se ela está funcionando, em que condições ela está funcionando e se ela tem condições, por exemplo, de manter postos de trabalho, recolher os seus tributos e gerar atividade econômica, produzindo bens e serviços. Com isso, essa empresa ela garante o benefício social esperado da recuperação judicial em contrapartida ao fato oneroso que será imposto aos credores, que será a mudança das condições contratadas originalmente. Então, a constatação prévia vai ser feita pelo profissional em loco, constatando a atividade da empresa, e ele vai fazer uma correlação com aqueles documentos que foram juntados. Então tem lá demonstrações financeiras, fluxos de caixa. Esse profissional ele vai saber a coerência desses documentos com aquela realidade que ele constatou e reportar isso num laudo pericial para o juiz, para que o juiz tome então a sua decisão, né, possa proferir a sua decisão pelo deferimento ou não da recuperação judicial. Uma vez deferida a recuperação judicial, o juiz vai nomear então o seu auxiliar, administrador judicial, vai ordenar que seja publicado um edital informando os credores e aí começam os prazos também para o administrador judicial para os seus trabalhos. O primeiro trabalho a ser feito é uma fiscalização mensal das atividades. Como o nome já diz, é uma fiscalização mensal que vai durar desde o momento do deferimento até o final do processo de fiscalização da recuperação judicial, que pelo prazo previsto na lei vai durar até 2 anos após homologado o plano de recuperação judicial. Então esse prazo poderá ser de, no mínimo, 30 meses e no máximo, aí depende do tempo do processo, tempo de homologação. Então essa atividade de fiscalização mensal, o que é? Um acompanhamento mensal que o administrador judicial vai fazer sobre os demonstrativos financeiros que a empresa precisa apresentar mensalmente, ou diretamente no plano, diretamente no processo, ou para o administrador judicial. Sobre esses demonstrativos financeiros, o administrador então vai olhar as variações de saldo, o comportamento das contas, o conteúdo das contas, e aí ele vai, baseado nas informações que ele constatar, ele vai a estender a sua fiscalização ou simplesmente ele vai se dar por satisfeito, ficando apenas monitorando as suas variações. Alguns juízes determinam que essa fiscalização seja feita também presencialmente. Então, além da fiscalização feita através dos demonstrativos financeiros, o administrador judicial ele vai mensalmente fiscalizar essa empresa, visitando essa empresa, como no processo de perícia de constatação prévia que eu falei há pouco. Será produzido então um relatório informando não só o juiz agora, mas todos os credores, ficará à disposição de todos os credores, Ministério Público, um relatório falando sobre a regularidade das atividades da empresa. Novamente, como na constatação prévia, é importante relatar que não é nesse momento que se fala da viabilidade da empresa. Então, se a empresa continua, por exemplo, dando prejuízo, se ela continua não gerando caixa, esse ainda não é o momento de se falar em viabilidade econômico-financeira. O momento é de dizer sobre a regular atividade da empresa para que os credores tenham a noção e a constatação do administrador judicial de que a empresa não parou as suas atividades, por exemplo, que ela está propondo uma recuperação e ela está em atividade, fato que somente através disso garante que ela vai continuar em atividade e poderá assim se recuperar no futuro. Uma segunda frente de trabalho, que inicia também com o deferimento do magistrado, é a verificação de créditos. Então, o que é a verificação de créditos? A empresa, quando pediu recuperação judicial, ela fez uma primeira relação de credores, onde ela informa quem são os seus credores, divididos já nas classes, quais são os valores. Isso sai no edital publicado, quem são os credores, e os credores nesse edital, eles são informados que têm o prazo de 15 dias para apresentar as suas divergências ou as suas habilitações de crédito. O que são divergências? Divergências são os casos onde o credor identifica alguma irregularidade na informação prestada pela devedora, como, por exemplo, o valor devido ou a classe informada.
E as habilitações são os casos onde a devedora simplesmente não informou qualquer valor para aquele credor. Então, o credor tem o direito de entrar com a sua habilitação de crédito. Isso pode acontecer por má gestão da empresa, um controle onde a empresa não tem um bom controle e aí acaba esquecendo algum credor, ou às vezes, infelizmente, por intenção. Então, esses credores terão esse prazo de 15 dias e o administrador judicial terá um prazo de 60 dias para emitir uma nova relação de credores. Abre-se, então, duas frentes de trabalho. A primeira é o que eu chamo de validação das informações da devedora. A empresa devedora informou no processo, né, e saiu no edital, para quem ela deve. Esses valores e essa classificação têm que estar fundamentada com documentos fiscais e escrituração contábil. Então, cabe ao perito judicial agora pedir, então, cópia desses documentos para constatar que realmente esses créditos existem. Primeiro trabalho é ver a legalidade, a legitimidade, a existência do crédito. E ele deve existir baseado em documentos fiscais ou documentos internos da empresa. Então, para atividade trabalhista, credores trabalhistas, o administrador, perito judicial, vai pedir documentos para ter certeza que aqueles créditos gerados para a classe trabalhista, eles existem ou por serem trabalhadores ativos da empresa, ou por serem trabalhadores que foram demitidos e têm ações judiciais, acordos judiciais, enfim. A mesma coisa para os credores quirografários. Normalmente os fornecedores são fornecedores de serviços e produtos e serviços, portanto, esses créditos devem estar lastreados por documentos fiscais, notas fiscais, contratos. Os credores bancários, e aí eles podem ser quirografário ou garantia real, esses credores, via de regra, possuem contratos, né, de capital de giro, de linhas de financiamento, portanto, esses contratos também devem ser apresentados e devem ser analisados pelo administrador perito judicial. Com base nas informações prestadas pela devedora e com base nas habilitações e divergências dos credores, então o administrador judicial vai validar e vai fazer a nova relação de credores. Essa nova relação de credores será entregue no processo para que os credores tenham a ciência dessa nova relação. E ela será, via de regra, a base para a Assembleia Geral de Credores. É importante dizer que qualquer solicitação de credor para modificação daquele crédito originalmente informado pela devedora deve ser contemplado pelo administrador judicial através de um parecer, colocando não só o novo valor, caso ele tenha sido alterado, mas quais foram as considerações que esse administrador judicial teve para aceitar, para modificar aquele crédito. Então, eu uso sempre o exemplo de uma prefeitura, por exemplo, que entra com um pedido para ser inserido no quadro de credores. Os créditos tributários não fazem parte da recuperação judicial, portanto, não haverá mudança da relação de credores informada pelo devedor. Entretanto, é necessário fazer um parecer dando esta informação ao credor que solicitou a inclusão no quadro de credores, para que ele saiba o motivo pelo qual não foi aceito o pedido dele. Porque senão ele vai entrar numa fase seguinte, que é uma fase judicial, diretamente no processo, informando ao juiz que ele já fez a solicitação de inclusão do crédito dele no quadro de credores e o administrador judicial simplesmente não acatou. Então, para evitar retrabalho e deixar transparente, eu recomendo sempre que o administrador judicial faça o seu parecer informando muito claramente quais foram os critérios adotados para que ele considerasse a inclusão, modificação ou simplesmente não considerasse a solicitação do credor. Aqueles documentos que o administrador judicial pede ao devedor e que não são apresentados, via de regra, o administrador judicial não tem como validar que aquilo existe. Portanto, a recomendação é que ele faça a exclusão daquele crédito, informando também o critério que ele utilizou. Nesse caso, falta de comprovação de documentos da existência daquele crédito.
Feita esta relação, os documentos que serviram de base para que fundamentam aquela nova relação de credores ficarão à disposição dos credores, do juiz, do Ministério Público, para que, caso haja solicitação, seja demonstrado a eles. Portanto, mais uma vez eu reforço a necessidade de ter todos os documentos e, caso não tenha os documentos e onde não é possível validar a existência do crédito, que eles sejam excluídos. Porque o credor terá a oportunidade de apresentar uma nova impugnação agora na fase judicial, que é a fase seguinte. A fase judicial e impugnação de crédito, ela ocorre quando credores, devedor, não concordam com a relação de credores feitas pelo administrador judicial. Então, é direito deles, tem um prazo para fazer isso, que eles apresentem agora ao juiz a sua impugnação de crédito, informando quais são as suas alegações e, eventualmente, documentos que eles queiram apresentar para legitimar o seu crédito. Então, pegando o caso dos credores trabalhistas, que eu falei há pouco, que o administrador judicial excluiu porque não obteve os documentos da devedora. Então, o credor trabalhista ou a própria devedora, se achar agora os documentos, podem apresentar impugnação alegando ao juiz que não foi possível entregar na fase anterior, mas que agora apresenta e pede a inclusão desses credores no quadro. E o administrador judicial vai receber, então, esses documentos com esse pedido e vai fazer a sua análise, e aí, constatando que realmente existe o crédito, então ele insere agora novamente esse crédito na relação de credores. Essa nova relação de credores agora, com as suas modificações, ela tem um detalhe importante. No primeiro momento, quando foi feita a análise dos créditos e à medida que as modificações foram constatadas, o próprio administrador judicial já fazia essas alterações de valor, de classificação, enfim, e já alterava essa nova lista. Agora não. Agora ele vai fazer o seu parecer, dando procedência ou não quanto àquele pedido do credor, e ele vai aguardar que o juiz homologue, então, essa decisão, tome essa decisão, homologue esse parecer, para que aí, somente aí, o administrador judicial possa fazer a sua alteração. É por isso que eu disse que, via de regra, a relação de credores do administrador judicial é a base da Assembleia, porque na maioria dos casos, esses novos pedidos de impugnação de crédito, eles são analisados pelo administrador perito judicial, mas o juiz não homologa a tempo da Assembleia. E aí o que vale para a Assembleia são aqueles credores que estão arrolados na relação de credores do administrador judicial. Aqui vale também o comentário feito anteriormente sobre os pareceres. Sempre deixar muito claro aos credores, ao juiz, quais foram os critérios utilizados. Então, se houve apresentação de documentos, se esse crédito está sujeito à recuperação judicial, se o pedido está sendo feito na classe correta e aquilo que está sendo acatado e o porquê está sendo acatado daquela forma. Uma coisa que é muito comum credores apresentarem créditos que foram constituídos após o pedido da recuperação judicial. Via de regra, esses créditos não estão sujeitos à recuperação judicial, pois o que está sujeito à recuperação judicial somente aqueles créditos que foram constituídos até a data do pedido. E isso tem que ser também explicado, porque a recuperação judicial, para quem atua no mercado de recuperação judicial, isso é comum. Mas para alguns agentes, principalmente classe trabalhista e alguns fornecedores pequenos que não conhecem da lei, eles confundem isso e acabam fazendo solicitações indevidas. Cabe ao administrador perito judicial esclarecer no seu parecer o motivo pelo qual esse crédito não está sendo inserido no quadro de credores. Neste caso, por se tratar de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial. Para finalizar essa questão dos créditos, da verificação dos créditos, essa nova relação de credores sendo modificada agora com a homologação do juiz vai dar origem ao quadro geral de credores. Esse quadro geral de credores, ele tem a sua modificação constante. Novos créditos podem ser requeridos a qualquer momento.
Porém, a partir de um determinado momento, quando não temos mais inclusões de crédito, o juiz pode pedir para consolidar esse quadro geral de credores. Consolidado esse quadro, então será definitivo e aí ele será a base para o pagamento da devedora aos seus credores. Vamos falar agora de Assembleia Geral de Credores. O administrador perito judicial tem um papel fundamental na Assembleia Geral de Credores. A lei estabelece que a Assembleia Geral de Credores será convocada em dois momentos distintos. Primeira convocação, segunda convocação. Geralmente são em dias diferentes, para que se algum credor tiver algum problema, ele possa comparecer no dia na próxima Assembleia. Para a primeira Assembleia, é requerido um quórum mínimo de 50% mais um do valor de todas as classes da recuperação judicial. Então, supondo que uma empresa tenha as 4 classes previstas no processo de recuperação judicial, a primeira convocação só será instalada a Assembleia se houver a presença de 50% mais um em termos de valor de cada uma das classes. Senão, será automaticamente convocada a Assembleia para a segunda data. Portanto, é um papel importante do perito administrador judicial apurar esse quórum no dia da primeira convocação, onde ele vai receber lá os seus credores, que vão fazer o seu credenciamento para participar da Assembleia, e ao final do período do horário para o credenciamento, será então apurado. Se houver 50% mais um em todas as classes, será instalada a Assembleia. Se não, será instalada na segunda data. Instalada a Assembleia, o administrador judicial é o presidente da Assembleia. Então, ele vai dar a palavra à devedora, que vai explanar o plano de recuperação judicial, conforme já foi abordado anteriormente, isso será feito pelo perito assistente. Ele vai colher, então, a manifestação dos seus credores, esclarecendo dúvidas, e aí ele vai colocar o plano em votação. Colocando o plano em votação, terá que ser apurado, então, o resultado da Assembleia, se foi aprovado ou não este plano de recuperação judicial. Para apuração de votos, existe uma consideração que a lei traz, que é diferente da apuração de quórum. Para aprovação do plano, são considerados para a classe trabalhista a quantidade de votos e não o valor do voto. Portanto, como nós chamamos, é feita a computação dos votos por cabeça. Então, cada credor vale um voto. O mesmo critério é utilizado para a classe 4, credores de microempresas e empresas de pequeno porte. Cada voto também vale um voto, voto por cabeça. Já nas classes intermediárias, classe garantia real e classe quirografários, o cômputo do voto vale por quantidade e por valor. Portanto, todos esses critérios devem ser considerados para saber se o plano foi aprovado ou não. E o plano será aprovado quando ele tiver 50% mais um de voto a favor em cada uma das classes. O plano deve ser aprovado por todas as classes. Portanto, compete ao administrador perito judicial apurar cada voto de cada credor e computar esses votos de forma eficiente e precisa para que seja, ao final dos votos, apurado o resultado da Assembleia. Não é admitido, por exemplo, que essa contagem de votos fique para depois ou que coloque em dúvida dos credores se foi computado corretamente. Então, é extremamente recomendável que o administrador judicial esteja preparado com planilhas ou com sistemas para capturar o voto e também computá-los de forma correta, para que não haja dúvidas. Seja qual for a ferramenta utilizada, esses votos serão anexados à ata de assembleia para que fique depois no processo e que todos tenham acesso, caso alguém queira confirmar algum voto ou propriamente o cômputo do voto, isso ficará à disposição no processo. Se os credores em assembleia deliberarem sobre a aprovação do plano, então o plano seguirá para a homologação do juiz, e aí o juiz deve homologar o plano
considerando apenas questões legais sobre abuso, questões jurídicas do plano. Se os credores deliberaram sobre as condições do plano, o juiz, via de regra, não deve interferir nisso e vai homologar o plano, para que passe a ser oficial, então, aquela nova condição de pagamento aos credores. Se a Assembleia deliberar pela rejeição do plano, então esta recuperação judicial será convolada em falência pelo juiz. Sendo convolada em falência, então o plano não foi aceito e passa, então, a valer os institutos da falência, que não serão abordados aqui porque não é o nosso tema. Mas, só rapidamente, via de regra, esse mesmo administrador judicial vai administrar, então, agora a falência. Com o plano aprovado e homologado, abre uma nova frente de trabalho para o administrador perito judicial, que é a fiscalização do cumprimento do plano. Então, se o plano foi aprovado pelos credores, com as suas regras, as suas modificações feitas às condições originais dos créditos, passa-se então à fase de pagamento. Então, o devedor vai realizar os seus pagamentos de acordo com os critérios estabelecidos e aprovados no plano, e cabe ao administrador perito judicial fiscalizar o cumprimento, seja através dos comprovantes de pagamento feitos pelo devedor, seja prestando informações aos credores. Isso acontece muito quando o plano é muito complexo, envolve deságio, correção, prêmio de pontualidade. Então, o administrador judicial precisa prestar esclarecimento sempre que solicitado por um credor quanto ao pagamento, se está correto, se os cálculos estão sendo feitos de forma correta. Além disso, ele precisa acompanhar também o saldo remanescente para saber se a empresa está cumprindo rigorosamente com aquele plano que foi homologado. Uma outra fase também importante dentro do cumprimento do plano é se a empresa continua reunindo condições para o cumprimento do plano. Então, vamos supor que a empresa colocou em seu plano de recuperação judicial que pagaria os seus credores somente com o resultado da atividade. E essa empresa já está próxima à data do seu pagamento, do início dos pagamentos dos seus credores, e essa empresa ainda não gerou caixa, continua dando prejuízo. Cabe ao administrador judicial reportar isso nos autos, para que o juiz tenha ciência. Não é necessário esperar a empresa deixar de cumprir o plano para dizer ao juiz que a empresa não tem condição de cumprir o plano. Como diz o próprio nome, fiscalização do cumprimento do plano requer que o administrador judicial tenha uma atuação proativa, sinalizando aos credores e ao juiz caso essa empresa apresente alguma dificuldade futura que seja no cumprimento daquilo que foi homologado pelo juiz. O que está previsto na lei é que essa fiscalização vai durar 2 anos após a homologação do juiz. Porém, existe um enunciado que diz que o prazo de fiscalização deverá durar 2 anos após o término da carência. Então, com isso, estenderam os prazos de fiscalização do administrador perito judicial. Por quê? A empresa pode aprovar um plano de recuperação judicial com 1 ano e meio de carência para começar a pagar os seus credores, exceto os trabalhistas, que, como eu já falei, devem ser pagos no período máximo de 12 meses. Então, se a empresa vai ficar por 1 ano e meio em carência para iniciar os seus pagamentos e o administrador perito judicial vai fiscalizar por 2 anos, na prática, essa fiscalização vai durar apenas 6 meses. Portanto, esse enunciado do CNJ estabelece que essa fiscalização dure 2 anos a partir do término da carência, pois assim garante que o administrador perito judicial vai fiscalizar o pagamento aos credores por pelo menos 2 anos. Então, com isso, o prazo de fiscalização foi estendido. Isso é uma boa notícia para nós, né? Porque teremos mais tempo de fiscalização e isso vai se refletir nos honorários. Os honorários do administrador judicial está previsto também na lei, no seu artigo 21 e 22, e diz que não ultrapassará o percentual de 5% sobre o valor sujeito à recuperação judicial.
No caso de recuperação judicial de empresas de pequeno porte e microempresas, esse percentual passa a ser de 2%. Então, quanto maior o valor da recuperação judicial, dos créditos sujeitos à recuperação judicial, maior será a remuneração do administrador judicial. Todavia, essa previsão estava para o prazo de fiscalização de 2 anos após a homologação. Como eu disse anteriormente, a fiscalização foi estendida agora considerando o período de carência. Portanto, é possível fazer uma solicitação ao magistrado para que também haja extensão dos honorários em função do maior tempo de fiscalização. Como nós vimos, então, a atuação pericial em processo de recuperação judicial tem duas vertentes. Tem o profissional que atua para as empresas e tem o profissional que trabalha em auxílio ao magistrado. Caso você tenha interesse em atuar em recuperação judicial, você deve escolher qual dos caminhos você quer seguir. Se você for atuar pelas empresas, deve então procurar as empresas para realizar o trabalho diagnóstico e, se for recomendada a recuperação judicial, seguir todos os passos. Caso você queira trabalhar direto com o magistrado, ser o próprio administrador judicial, você pode se habilitar no fórum da sua comarca, através do site do Tribunal de Justiça, escolhendo a função perito ou administrador judicial em processo de recuperação judicial e falência. O mercado de recuperação judicial vai sofrer um grande impacto com o Covid-19. A expectativa é que haja um colapso no sistema judiciário, porque as empresas certamente passarão por dificuldades financeiras. A expectativa é que haja um volume recorde de processos de recuperação judicial e também de falências. Como o nosso assunto é recuperação judicial, não há dúvidas que haverá um aumento muito grande e uma demanda muito grande por profissionais atuando nessa área. Mesmo para a falência, algumas empresas poderão ir à falência por falta de atuação de um profissional competente em auxílio a esta empresa, orientando e propondo até um pedido de recuperação judicial, tentando evitar a falência. Muitas empresas que vão para a falência têm os seus negócios viáveis e poderiam ser salvas se houvesse um bom trabalho feito por um assistente técnico, tendo em vista o mecanismo da recuperação judicial. Então, se você conhece empresas que estão em dificuldades e que estão pensando em falência, o primeiro objetivo é analisar o produto que ela faz. Se o produto ainda possui viabilidade e há chances de recuperação, é possível então entrar com a recuperação judicial. Eu recomendo que você pense nisso e atue junto a esta empresa, tentando evitar a falência, trazendo para o processo de recuperação judicial, dando a ela uma chance de se recuperar. Se ainda assim não for possível, então a falência será decretada, mas pelo menos houve uma tentativa de salvar a empresa. Agora, aquelas empresas que vão entrar em recuperação judicial já estão entrando, o volume será muito grande. E como nós vimos, há trabalhos para todos os profissionais, seja atuando para a devedora, seja atuando em auxílio ao magistrado. Fora essas atuações, existem também, pela recuperação judicial, outras demandas do judiciário, principalmente nas discussões de contratos financeiros. Portanto, o mercado de recuperação judicial ele movimenta muito e traz muitas oportunidades aos profissionais técnicos. Eu recomendo, se você gostou dessa matéria, se você tem interesse em atuar nesse segmento, que você busque treinamentos, busque conhecimentos técnicos e conhecimentos da lei para que você possa estar apto a atuar nesse mercado. Eu desejo a você uma boa sorte e que você tenha sucesso na sua carreira de perito judicial ou administrador judicial. Um abraço e até mais. Os assuntos aqui abordados nesse nosso congresso podem ser mais detalhados nos 2 livros que eu deixo aqui a recomendação para vocês. O livro de Perícias em Falências e Recuperação Judicial, da minha autoria, trata deste trabalho do perito assistente técnico, mas principalmente em detalhes do trabalho do perito judicial. E caso você tenha interesse maior em se aprofundar no trabalho para as empresas devedoras, recomendo este livro aqui, Recuperação Judicial, Guia Prático, do meu sócio Júlio César, pois trata com detalhes sobre a atuação dos assistentes técnicos para os devedores e credores.
Portanto, deixo aí a recomendação e desejo você uma boa sorte.